Olá, pessoal! Antes da gente começar, só um aviso bem rápido, tá? Este conteúdo aqui é puramente educativo, então nada do que a gente vai conversar deve ser visto como uma recomendação de investimento, combinado? E olha, se esse tipo de assunto te interessa, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Pô, isso dá uma força gigante para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Bora lá então! Hoje o papo é sobre como investir na revolução da energia limpa. A gente vai colocar lado a lado duas estruturas bem interessantes. De um lado, o nosso conhecido brasileiro, o SNEL11, e do outro, um modelo que é sucesso lá fora, as chamadas YieldCos. Porque a pergunta que não quer calar é essa, né? A gente está vendo a maior transição energética da história acontecer bem na nossa frente. Mas, afinal, como é que dá para participar disso? Como é que se investe nessa mudança toda? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. E para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é o SNL11, o ativo aqui do Brasil. Depois, a gente cruza a fronteira para sacar o que são as yieldcos e como elas funcionam com suas empresas mães. Aí, com tudo na mesa, a gente faz um confronto direto, analisando riscos, impostos, vantagens. E para fechar, a gente tenta entender qual caminho faz mais sentido para quem investe. Então, vamos começar pelo jogador da casa, o SN11. Sabe qual é um jeito bem fácil de entender o que ele faz? Pensa nele como se fosse uma imobiliária. Só que em vez de prédio e apartamento, o negócio dele é usina solar. Isso mesmo, aqui no Brasil. Tecnicamente falando, o CNL11 é um fundo de investimento imobiliário, um FII. E o modelo dele é meio que dois em um, sabe? Ele não só constrói usinas novas do zero, o que a gente chama de desenvolvimento, como também aluga essas usinas, já prontinhas, para grandes empresas, gerando renda. É uma sacada bem legal, porque pega um ativo de infraestrutura, que parecia coisa de gente grande, e coloca no formato que o investidor comum já está acostumado, o que acaba abrindo a porta do setor para muito mais gente. E como é que a engrenagem roda? É um passo a passo bem lógico. Primeiro, o fundo vai para o mercado e levanta a grana. Segundo, e aqui está o pulo do gato, ele não sai construindo de qualquer jeito. Ele compra projetos que já estão ready to build, ou seja, prontinhos para começar a obra com todas as licenças na mão. Isso, olha, tira um risco gigantesco das costas. Terceiro passo, usina pronta e funcionando, é hora de alugar e começar a receber aquela receita recorrente. E por último, que é a parte que todo mundo gosta, ele pega 95% do lucro de caixa, o dinheiro que realmente entrou, e distribui para os cotistas. E o melhor, com isenção de imposto de renda para a pessoa física. E essa distribuição toda se reflete num número que chama a atenção. Olha só, nos últimos 12 meses, o dividend yield bateu 14,07%. Convenhamos, é um retorno bem gordo, né? Isso coloca o SNL11 como um competidor de peso para quem está buscando renda passiva. Beleza, já entendemos o SNEL11. Agora vamos pegar o passaporte e dar uma olhada no cenário global. É hora de entender o que diabos são essas tais de yieldcos. Uma yieldco, ou traduzindo, uma empresa de rendimento, ela surgiu para resolver um problema bem claro do mercado. Pensa só. Uma coisa é o risco enorme de construir um projeto de energia do zero. Outra coisa, bem diferente, é o risco bem menor de só operar um ativo que já está pronto e gerando dinheiro. A Yieldco foi criada para fazer só a segunda parte. Ela é uma empresa listada na bolsa com uma missão muito específica: comprar e operar ativos de energia que já estão funcionando, tipo usinas solares e parques eólicos. Como esses ativos já têm contratos longos, o fluxo de caixa é super estável, e aí a maior parte dessa grana vai direto para o bolso do acionista em forma de dividendos. É quase como uma empresa de energia elétrica tradicional, só que focada em renováveis. Tá, mas aí você pode perguntar, de onde que a Yieldco tira esses projetos prontos para comprar? Ah, aí que tá o segredo do negócio. É tudo sobre a relação dela com a empresa patrocinadora, a sua empresa mãe. Esse é o coração, o motor que faz tudo girar. E essa imagem aqui explica direitinho como essa dança funciona. É um ciclo que se alimenta. A empresa mãe, que geralmente é uma gigante do setor de energia, vai lá e faz o trabalho sujo. Desenvolve, constrói os projetos. Assim que o projeto está de pé, gerando energia e receita, ele é vendido para a Yieldco. Para pagar por isso, a Yieldco busca dinheiro com investidores. E a grana da venda volta para a empresa mãe, que usa para, adivinha? Financiar mais projetos novos. É uma relação onde todo mundo ganha. A Yieldco recebe um fluxo constante de ativos prontos e a patrocinadora recicla o capital para não parar de crescer. Certo, agora que a gente já conhece os dois lutadores, está na hora de colocar eles no ringue. Vamos para a comparação direta? SNL11 versus Yieldco. Essa tabela aqui
resume bem as principais diferenças. Olha só, o SNL11 é um fundo imobiliário focado no Brasil que encara o risco de construir projetos novos, mas, por outro lado, usa pouquíssima dívida. Já a Yieldco é uma empresa com atuação global que prefere comprar projetos que já estão rodando, mas para isso, geralmente, pisa mais fundo no acelerador da dívida. No fim das contas, a escolha é entre encarar o risco de construir algo novo aqui no Brasil ou encarar o risco de operar ativos já prontos lá fora, mas com mais alavancagem no jogo. Ok, vamos cavar um pouco mais fundo agora. Tem dois assuntos que são cruciais na hora de decidir: os riscos envolvidos e, claro, os impostos. É aqui que a gente começa a separar o joio do trigo. O modelo da Yieldco é inteligente, mas não é a prova de balas. Ele tem alguns pontos fracos bem conhecidos. Primeiro, elas vivem na dependência do mercado de capitais. Se o humor dos investidores azeda, fica difícil levantar a grana para crescer. Segundo, o risco da empresa-mãe é real. A gente viu o caso da Sun Edison, que quebrou e quase levou as Yieldcos dela junto para o buraco. Foi um alerta para todo mundo. E, por fim, elas são super sensíveis aos juros. Quando os juros sobem, o custo do dinheiro para elas fica mais caro e o dividendo delas parece menos atraente. Agora vamos falar de imposto, um assunto que dói no bolso e que é fundamental para quem investe aqui do Brasil. E olha, aqui a diferença é gritante. No SNEL 11 a história é simples e direta. O fundo não paga imposto sobre o lucro e a pessoa física não paga imposto sobre o dividendo, fim de papo. Já nas Yieldcos, o negócio é bem mais enrolado. Elas são empresas, então pagam imposto. Elas usam um monte de artifícios contábeis para pagar menos e muitas vezes o que elas distribuem é chamado de retorno de capital, que só adia o pagamento do imposto lá para frente. Não tem como negar, a simplicidade e a vantagem na veia do FII são enormes nesse quesito. Bom, depois de toda essa análise, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. E a ideia aqui não é dar uma resposta de qual é o melhor, porque não tem receita de bolo. A questão é entender qual perfil de investimento se encaixa melhor em cada uma dessas estruturas. A pergunta de $1 milhão é essa, né? Depois de ver todas essas diferenças para quem está aqui no Brasil, qual caminho parece fazer mais sentido? Esse quadro aqui ajuda a gente a pensar. De um lado, o SNEL 11 parece ser a pedida para quem quer um dividendo nominalmente maior agora, gosta da simplicidade da estrutura de FII que já conhece e, claro, quer a vantagem fiscal da isenção. É essencialmente uma aposta no crescimento do setor aqui dentro do Brasil. Já do outro lado, as Yieldcos podem ser o caminho para quem prefere um crescimento de dividendos mais previsível, quer se expor a empresas gigantes e mercados mais desenvolvidos lá fora, diversificar o mapa e correr um risco operacional menor, já que os projetos são mais antigos. São propostas de valor completamente distintas. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação no ar. A gente está vendo a demanda por energia para alimentar a inteligência artificial simplesmente explodir. Os data centers são monstros famintos por eletricidade e as gigantes de tecnologia querem que essa energia seja limpa. A grande questão é, qual desses modelos de negócio está mais preparado para surfar essa onda gigantesca de crescimento que está vindo por aí? A agilidade de construir projetos novos aqui no Brasil, como o SNEL 11, ou a escala global de o poder de fogo das Yieldcos? Fica aí a reflexão. Valeu e até a próxima!